Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para o vídeo final, não o vídeo final porque eu vou falar sobre custos também, tá? Mas do vídeo de fechamento, do entendimento e resposta, construção da resposta da RFE do meu processo. Antes de seguir com o vídeo aqui, eu lembro vocês que aqui embaixo tem um link, tá, para o passo a passo Green Card, que é o treinamento, é o curso que foi criado lá pela Thali e pela Flávia. Eu andei dando uns pitacos lá do curso também, tem até um pedacinho de um módulo meu lá, tá? E é um curso que tenta simplificar a aplicação do EB2NW, entregando toda a informação mastigada da forma como você precisa receber para montar esse processo, sem passar todo o trabalho que eu passei sozinho, tendo que descobrir tudo praticamente sozinho, né? E ainda por cima dando uns tropeços por problema de entendimento e informação desatualizada. Com o passo a passo vocês não têm esse problema não, tá? Lembrem de que se forem adquirir o curso, usem o link aqui por favor, que vocês estão me ajudando também, tá? Então, gente, nessa série aqui, né, na timeline do meu processo, nós estamos aqui na RFE da submissão original que eu recebi, né, isso lá em 8 de novembro de 2022, e a gente está aqui ó, na Cover Letter, agora, né, nesse vídeo aqui. Eu acredito que vai ser o vídeo mais longo, porque tem mais coisa para mostrar aqui, tá? Então, basicamente, a Cover Letter é a carta que você escreve para você responder aquilo que o oficial questionou, né? E é aqui que você vai endereçar as evidências, tá? Para quem está acompanhando os meus vídeos e viu os vídeos da submissão original, viu que a minha cover letter, a aplicação, né? Ela não foi assim tão enfática, ela não endereçava as evidências, ela não batia em cima das coisas, ela deixava para o oficial procurar, né? E dizia, ó, existe essa evidência, tá lá, tá? Não foi tão enfático assim, não foi grande, foi uma cover letter de 14 páginas, mas se tirar o índice lá, eu acho que tinha 12 páginas, e aqui a gente vai ver uma resposta totalmente o contrário daquela, tá? Muito mais incisiva, mostrando qual é a evidência, o pedaço da evidência que importa e onde que o oficial vai encontrar com o sistema de codificação que eu criei para colocar aqui, tá? Adianto para vocês, eu penso que ele não foi efetivo, tá? Mas depois eu explico por quê. Eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo longo, a minha cover letter ela saiu de 12 páginas para 30 páginas, para vocês terem uma ideia, tá? Mas vamos lá, vou tentar resumir. E eu vou também, eu não vou ler a carta inteira, tá? Mas eu vou passar devagar aqui, então se vocês forem pausando o vídeo, vocês vão conseguir ler a minha cover letter inteira. Então tá aqui a cover letter, tá? Dessa resposta de RFE. Eu usei uma estrutura mais ou menos parecida, eu já traduzi respostas de RFEs que alguns escritórios escreveram elas em português e queriam elas com inglês um pouquinho mais apurado e pediram para eu traduzir elas. E eu acabei utilizando de certa forma a estrutura que eles montaram, que é basicamente o quê? Você faz uma introdução, depois você pega um ponto da RFE, bota esse ponto aqui e responde ele, tá? Basicamente isso, bem simples, tá? Então, tá aqui a resposta, a identificação, sou eu, né? Eu inicio aqui falando sobre os prazos, que eu estou entregando dentro do prazo, que está tudo certo, né? Que está dizendo como que eu separei os documentos com documento colorido, ou melhor, com folhas coloridas para fazer a separação, que os currículos eu deixei tudo dentro da mesma separação, o currículo de quem escreveu as cartas, tá? E aí eu começo a entrar nos questionamentos, tá? Elegibilidade, tá? Então, ele disse aqui, ó, ele não que disse, né, ele não me deu a elegibilidade, eu já venho dizendo, ó, eu atendo a esse critério, tá? Eu falo aqui o que está lá na carta que diz que eu tenho que mandar e aqui está o que eu estou mandando, que eu mandei de novo. Mandei o meu diploma de novo, mandei o histórico, tá? Mandei mandei também o diploma do meu segundo grau, tá? Por que mandou o diploma de segundo grau? Precisa? Na verdade não precisa, mas em algum ponto ele disse que tinha que se certificar que o curso que eu fiz tinha que ser feito após o segundo grau. Então
estava lá, eu tinha, mandei. Mandei a minha avaliação acadêmica também, tá? E aqui eu saí dizendo, olha, isso aqui são coisas que estava escrito na minha RFE, né? Que tem que considerar somente a educação formal, que tem que dizer se eu fiz o high school antes de entrar na faculdade, né? Então, eu coloco aqui e coloco onde está na minha evidência, tá? E esse aqui é o sisteminha de codificação que eu criei para as minhas evidências. Tá? A R seria de Academic Records, tá? Eu não disse no número de página que estava, eu acabei colocando uma tabzinha para cada documento desse, mas eu acho que isso deu problema, tá? Porque eu já vi várias fotos de processo que para escanear eles cortam tudo fora, então eu acho que todo o trabalho que eu tive para organizar e deixar fácil para o oficial encontrar, eu acho que isso foi tudo por água abaixo aqui, tá? Depois eu acabei mudando essa forma de fazer. Ele questionou também, né, que minha avaliação acadêmica não estava assinada e não tinha identificação do avaliador. Então tá aqui o nome dele, fala do currículo, o que ele é, né, fala que ela está assinada agora, e eu falo aqui da empresa que fez a avaliação acadêmica também, tá? E fala, na RFE falava também, isso aqui é texto genérico, tá? Mas estava lá, eu mandei também, né? Da evidência das cartas dos empregadores. Então o que eu fiz? Eu vim aqui e disse que lá na minha Priority Date eu tinha 12 anos de experiência progressiva após o bacharelado. E aqui eu fui colocando tudo que eu tinha. Declaração de funções, declaração de tempo integral e assim por diante. Coloquei todas elas aqui para mostrar que, olha, eu tenho mais de 12 anos de experiência progressiva. Então tá aqui. E para finalizar eu mandei um pacote de evidências aqui mostrando que, olha, para mostrar que eu tenho uma experiência progressiva mesmo, tá aqui o meu salário, né? E existe uma avaliação dessa empresa aqui, que é uma empresa americana, né, que tem aqui no Brasil também, que mostra as médias salariais. Esse aqui é o salário médio para minha função e o meu é 54% maior, então mostra que eu estou acima lá do terceiro quartil e sim, sou um profissional que teve uma experiência progressiva e, portanto, recebo uma remuneração condizente a isso, tá? Então, legal. Então, eu termino aqui e falo que, olha, ó, para terminar, né, para resumir tudo, eu tenho bacharelado, tenho equivalência e tenho 12 anos de experiência progressiva. Pronto. Essa daqui foi a resposta de elegibilidade, tá? Vamos para o próximo. Importância nacional, né, ou melhor, o National Interest Waiver, né, a concessão, né, ele não me deu nada aqui. Na verdade, ele só deu que eu atendia o mérito substancial. Foi a única coisa que ele deu na minha RFE, tá? Então eu digo aqui, ó, eu nem vou falar sobre isso porque você já concordou. Então aqui, eu continuo dizendo, né, como foi dito lá no meu Proposal de Endeavor, né, que eu quero desenvolver e aplicar uma versão do programa de consultoria do Brasil Mais Produtivo, que é um modelo de sucesso, né, focado em produtividade e aplicado no Brasil. Então aqui. Então eu vou lá e dou uma explicadinha o que é esse programa, já que ele entendi que ele não entendeu o que era, tá? Então, enquanto isso não estava na minha cover letter lá no passado, isso estava num documento de portfólio que eu mandei, agora eu trouxe um resumo da explicação para a cover letter para ver se ele se sensibiliza com isso aqui, né? Então eu escrevi o que é, de onde nasceu, falo também do Senai, do tamanho do Senai, o que é, né? Falo o que o programa esperava trazer, né? E aí eu começo a trazer, olha, o report lá das Nações Unidas lá tá nessa evidência e tem esse pedacinho na página 31 que fala isso aqui, né? Tem também na página 32 esses outros pontos aqui que falam de metodologia e tudo mais, que é o que eu prego que eu vou fazer, tá? Na página 35 tem uma tabela com resultados, tá aqui os resultados, 52% de ganho de produtividade médio das empresas atendidas e assim por diante, tá? Aí vem aqui, como é que eu vou aplicar esse negócio nos Estados Unidos? Olha, eu vou rodar o meu plano de negócio, tá aqui, ó. Aqui tá o meu plano de negócio, tá?
eu falo o que eu vou fazer, né? Que isso tudo está baseado na minha experiência adquirida lá entre 2015 e 2018, né? O que vai ser feito para implementar os modelos de consultoria, desenvolver isso, replicar nos Estados Unidos e tudo mais, né? Como que isso funciona? É um modelo de consultoria que já foi treinado em, 3.600 empresas, quando eu escrevi isso aqui. Hoje está muito mais, tá? São 120 horas de consultoria, dividido em 3, 4 meses. Então aqui as fases, tipo de... Ou seja, eu tentei fazer uma explicação simplificada do que é, para ele ter uma ideia do que é, né? Então, olha, tudo isso aqui vai estar dentro do meu plano de negócios, tá? Tá falando quais vão ser as minhas metas de entrega e tudo mais, tá? Aí eu falo que, o meu plano de negócios, ele vai rodar 1 ano sendo eu o único consultor. E quando eu formar eu tiver dinheiro suficiente no fluxo de caixa, eu começo a contratar e treinar outros consultores até chegar na quantidade de 10 consultores, tá? Então eu falo aqui como que eu vou fazer e o que cada um vai fazer, tá? Então esse aqui é o plano de contratação, né? No primeiro quarter, do primeiro ao quarto quarter, um consultor só, que sou eu, e a partir daí a gente começa a subir até chegar em 10, tá? Aqui eu faço umas projeções da quantidade de empresas que a gente pode atender, tá? Então, montei 3 cenários, né? O pior, o realista e o melhor, tá? E aí eu considero o realista aqui para todas as projeções que eu faço. Considerando o cenário realista, quantas empresas a gente poderia atender por ano com esse modelo de consultoria, daria lá 108. Ou seja, eu venho detalhando como que eu vou fazer e como que eu vou alcançar essas empresas com os resultados, tá? Beleza, então até aqui eu expliquei o Proposed Endeavor, né? O que eu quero alcançar, como que eu vou fazer, tá? Então aqui está explicadinho, beleza. Agora, importância nacional. Por que isso é importante? Então eu falo, olha, o meu Proposed Endeavor, ele vai aliviar um problema de falta de mão de obra direta nos Estados Unidos. Ele vai tornar as empresas mais lucrativas, mais competitivas, né? E vai empoderar, deixar as empresas, as pequenas e médias empresas de manufatura mais competitivas, aliviando a falta de mão de obra projetada e os problemas com os competidores externos, tá? Então, aí eu venho. O que o governo está falando sobre isso? Tem uma ordem executiva falando da implementação do plano americano de infraestrutura e criação de empregos, tá? Então eu fui lá e peguei um pedaço que fala sobre isso, né? Tem um statement ou um artigo publicado no site da Casa Branca que fala que tem que treinar que nesse plano aqui tem que treinar os americanos para que eles fiquem mais qualificados e tenham condição de ganhar mais, tá? Então eu vou falando aqui tudo o que eu achei, tá? Relacionado ao governo americano, tá? E venho trazendo aqui os detalhes, né? Por que isso? Para não entregar um calhamaço lá de 150, 200 páginas que o oficial vai ter que procurar aquilo lá dentro. Então eu trago a parte que interessa e digo em que página está. Então ele vai ler isso aqui, depois se ele tiver dúvida ele vai lá olhar na página para ver se é aquilo mesmo, tá? A evidência vai estar lá no pacote, tá? Então eu saio escrevendo tudo isso aqui, né? Em várias coisas aqui. E aqui no final eu faço um resumão, né? E eu falo, meu Proposed Endeavor contribui para aquilo que foi desenhado, para as diretivas lá do governo americano. Por quê? Ele aumenta a produtividade de empresas, ele aumenta a competitividade dessas empresas e ele treina uma quantidade significativa de empregados dessas empresas, porque isso é pregado pela metodologia da consultoria que eu estou levando. Tem que ter treinamento, tá? Então, tá aqui, tá? Beleza. Só que aí eu estou falando de produtividade e eu não sei. Será que o oficial sabe o que é produtividade? Né? Então eu faço uma explicação básica do que é, como calculo, e eu mandei junto um manual
lá do US Bureau of Labor Statistics. Eles têm um manualzinho de cálculo de produtividade, e aqui eu explico como é que se calcula esse negócio, para mostrar que, olha, se eu aumento a produtividade do trabalho, eu posso aumentar a quantidade, né, de produtos produzidos, ou posso reduzir a quantidade de horas trabalhadas e vice-versa, e aí eu explico isso, como que se faz, né. Então, beleza, eu sigo aqui falando de outras evidências, né, que fala aqui, ó, esse aqui fala que pequenas e médias empresas são a espinha dorsal da economia americana, né, que é onde eu estou focando, né, eu vou jogando evidências aqui para jogar tudo isso aqui para cima, tá? Falo de alguns reports aqui que falam dos problemas de produtividade das empresas. Bom, isso aqui eu já mostrei na minha submissão original, tá? Então eu sempre tentei fazer assim, ó, eu vou trazendo as evidências, vou mostrando elas e depois no final eu faço um resuminho. Eu fiz assim para tudo, tá? Então eu falo aqui no final. O meu propósito de Endeavor, ele tem mérito substancial e importância nacional, porque quando eu aumento a produtividade de pequenas e médias empresas, eu afeto positivamente a espinha dorsal da economia americana. Tá aqui a evidência. Eu melhoro a competitividade dessas pequenas e médias empresas frente aos players externos. Tá aqui a evidência. Eu ajudo a resolver o problema de falta de mão de obra, né? Tá aqui a evidência. Que pode custar para a economia americana $1 trilhão até 2030. Tá aqui a evidência. Eu treino trabalhadores americanos na metodologia. Tá aqui a evidência. E assim por diante, tá? Beleza. Então foram aqui 15 páginas para falar sobre, basicamente, fazer a defesa de importância nacional, tá? E aí eu sigo com o restante. A próxima parte agora é do segundo prong, que mostra que eu estou bem posicionado para avançar no Proposed Endeavor, tá? Eu dividi isso em duas partes. O primeiro, que é formação acadêmica, experiência e resultados que eu alcancei no passado, e o segundo, que é a minha preparação para avançar no Proposed Endeavor, tá? Que é o plano de negócio e o que eu tenho de evidência junto. Então aqui, ó, nesse carinha eu separei em 4 partes, tá? Era a evidência que a minha formação acadêmica é na área de concentração do Proposed Endeavor. 2, eu tenho experiência suficiente em consultoria de eficiência operacional. 3º, evidência de que eu posso desenvolver planos de negócio de consultoria. E 4º, evidência de que eu tenho experiência para desenvolver materiais técnicos para treinar consultores para executar esse negócio aqui, tá? O primeiro é a questão da minha formação acadêmica e qualificações em cima disso, tá? Então eu vou falar sobre a minha formação acadêmica aqui, cursos que eu fiz e sempre a experiência profissional que eu tenho também na área, as cartas que eu estou citando. Isso aqui eu não poderia colocar, mas eu coloquei de teimoso, tá? É uma certificação que eu fiz com a JICA no Japão, que é uma agência de cooperação internacional do Japão, e ela foi pós-priority date. Então, na teoria, eu não deveria colocar. Você pode colocar, tá? Mas eu não deveria amarrar a minha defesa nisso aqui. Isso aqui foi para encher uma linguiça premium, mais ou menos isso, tá? Então, legal. Então, eu falo das cartas, né, das pessoas que estão me recomendando, falo aqui da minha progressão de carreira, né, e aí, dessa vez, diferente da submissão original, eu recortei as partes importantes das cartas e trouxe para cá, e ainda deixei em negrito aqui a parte que eu queria que ele lesse, né? Então, ele leu isso aqui, quer conferir na carta? Olha nesse anexo aqui, tá? Que o meu sisteminha eu acho que não funcionou. Procurem no meu canal que tem um vídeo que eu mostro como que eu fiz isso. Para cada documento tem uma tabzinha. Ficou uma salada. Assim, ficou lindo e maravilhoso e funcional. Mas se quando o pacote chega lá, que eu já tenho evidências disso, eles cortam tudo fora para escanear, melou, né? Se bobear, minha petição foi negada porque eles não acharam os documentos que eu disse que estavam lá, tá? Nunca se sabe.
assim, eu fui explorando todas as cartas, tá? Pegando as partes que eram importantes e colocando elas aqui, né? Era para mostrar que eu era preparado como consultor. Agora, aqui, falando que eu tenho condições de desenhar plano de negócio e tocar essas coisas, né? Então tem as partes ali, principalmente lá do Senai de Espírito Santo, mas a parte do Departamento Nacional, pessoal de Brasília. Então eu usei essas cartas aqui, tá? E beleza. E aqui no final, a experiência que eu tenho, a evidência que eu tenho experiência desenvolvendo materiais técnicos e experiência em desenvolver consultores, treinar consultores, tá? Então aqui a gente vai seguindo tudo que tem lá nas cartas, mais outras coisas que eu fiz, tipo, eu tenho evidências de que eu dei os treinamentos, eu botei lá, botei declarações, evidências de que aqui eu acho que eu já tinha feito, a gente fez a replicação desse programa lá para a Colômbia, eu toquei isso aqui para desenvolver os materiais e dar aula lá para o time da Colômbia. Foram ao todo aí mais de 700 horas de treinamento que eu ministrei para eles lá, tá? Então tudo isso eu mandei, tá? Ó, cheguei na parte 2. A parte 1 era mostrar que eu tinha bagagem suficiente, experiência suficiente. A parte 2, plano para atividades futuras, né? Então, eu falo aqui que eu escrevi o plano de negócios, onde estão as evidências, tá aqui, eu falo de novo, né? Vai ser repetitivo, né? Falo de novo o que tem na metodologia, por que isso é importante, plano de crescimento, ou seja, eu mostrando que sim, eu tenho um plano e esse plano é viável, né, para eu executar isso aqui, tá? Aqui fala, ó, que eu mostrei lá que eu mandei evidências de que eu tinha suporte financeiro para rodar o plano de negócios, então tá aqui de onde que vai sair o dinheiro, né? Onde tá, como tá, se tem que vender apartamento, se não tem, se tem que converter para dólar, tá tudo aqui, tá? Aqui fala de uma carta de recomendação que eu tenho de um empresário lá do estado de Iowa, que ele demonstra o interesse em contratar os meus serviços também, tá? Aqui de uma outra empresa, uma startup de supply chain, tá? Que me mandou uma carta de intenção também. Quando fala sobre os progressos aqui, né, para alcançar o Proposed Endeavor, eu falo de novo das cartas, né, que todo esse pessoal aqui tá falando que eu tenho experiência suficiente, que eu tenho condições de executar. Então, ou seja, eu bati bastante nessa tecla, tá? E mostrar que eles estão falando de mim sem precisar deixar que ele vai lá e pegue 10, 15 cartas de recomendação e leia uma por uma, tá? Então a ideia foi comentar e esfregar na cara, mais ou menos assim. Então eu faço um comentário e mostro a evidência. Tá aqui a parte que eu quero que você leia e o endereço dela tá aqui, então você vai lá dar uma olhada, tá? Então essa foi a ideia, tá? Mas, de novo, gente, não funcionou, tá? Então eu sigo aqui falando sobre tudo isso e termino essa carta, faço uma conclusão dizendo que entreguei tudo aqui o que era necessário, que eu consigo cumprir os 3 prongs, que eu sou elegível, né? Acabei trazendo tudo isso aqui, tá? Dei uma acelerada no final porque esse vídeo é longo e eu sei que vocês não gostam de vídeos longos, tá? Mas assim, particularmente, depois que eu montei essa resposta e reuni as evidências, quando eu pego a carta da RFE, eu vejo tudo que o oficial colocou lá e eu tenho certeza que eu consegui responder 100% do que ele questionou, com pelo menos 2 evidências para cada ponto. Pelo menos 2, tá? Então, eu acredito que sim, está bem respondido, tá? Eu tinha certeza que essa petição ia ser aprovada, tá? E eu até comentei com várias pessoas, olha, eu acho que tá tão bom isso aqui, né? Ou pelo menos pensei sobre isso, que se a minha petição for negada, eu vou pegar ela do jeito que tá aqui e vou submeter de novo.
vou fazer um refile sem mexer em nada. Só vou mudar a estrutura da cover letter, porque essa daqui é uma cover letter para RFE, né? Mas eu vou entregar ela desse jeito, tá? Então eu tinha confiança e certeza que a minha petição ia ser aprovada quando eu fiz essa resposta, tá? E infelizmente ela não foi. Foi um balde de água fria. Eu tive aí que me secar bem depois disso, entender o porquê da negativa e entender se eu poderia simplesmente reaplicar do jeito que estava ou construir algo melhor, né? Ou, não digo construir do zero, mas melhorar um pouco mais aquilo que eu já tinha, tá? Então foi isso, gente. Essa daqui foi a resposta da minha RFE. Se vocês têm curiosidade em entender como que eu fiz esse sisteminha de codificação para poder achar, procura no canal que tem um videozinho perdido aí mostrando como que eu fiz isso, tá? Mas, de novo, eu acredito que não deu certo, né? Porque eu não digo o número de página que essa evidência tá, e muito provavelmente, se eles cortaram fora as tabs, né? Onde tinha esse código, eu fico pensando que talvez o meu processo tenha sido negado porque o oficial não achou os documentos, né? Porque a organização não estava legal, tá? Mas depois eu melhorei isso, vocês vão ver nas próximas aí, nos próximos vídeos que tá tudo melhorado, tá? Tá bom, gente? Vou fazer um vídeo curto agora só para mostrar os custos finais, né, dessa resposta de RFE, comigo fazendo tudo sozinho, né? Beleza, gente? Até a próxima!